Boa noite, Boa Oswaldo. noite, Joia? Fábio. Tudo jóia, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Hum, Dando boa noite a todo mundo aqui que está entrando na live. Mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar com o nosso sim, culto de paz. Vamos lá? Hoje, mensagem 187. A raiva e o papel. Os monges dos mosteiros, vez por outras, ficavam nervosos uns com os outros. Uma dessas vezes, o monge Liu Pei estava muito exaltado, com outro monge numa explosão de raiva. Passados algumas semanas depois, o monge ainda estava triste pelo que Liu Pei lhe havia feito. O monge Liu Pei já se encontrava normal, mas vendo seu companheiro dessa forma, resolveu perguntar ao sábio Quan Kun: Mestre, por que ele continua triste? Ao que o sábio respondeu: Querido Liu, quem apanha não esquece tão fácil assim. Apanhe uma folha de papel e amasse-a. Liu fez exatamente como o mestre pediu. Agora a desamasse, voltando com ela como estava antes. Mas eu não consigo, pois ela está toda enrugada. É, meu jovem, o coração das pessoas também são como folhas de papel. Uma vez amassados, fica difícil reconstituí-los. Portanto, não amasse os corações dos seus semelhantes, pois será muito difícil desamassá-los. É uma mensagem bem interessante, né? Fala de vários conceitos do nosso cristianismo, né? Uma delas é não praticar o mal ao próximo, né? Não guardar raiva e o perdão em si, né? Que no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, a gente não consegue perdoar profundamente as pessoas, né? Sempre sobra uma mágoa, sempre sobra um resquício no nosso coração, né? O perdão cristão, né? A misericórdia divina, fala exatamente o contrário, que a gente tem que esquecer, né? Todo o mal que alguém tenha feito a nós e amar o nosso inimigo como a nós mesmos. Acho que é mais ou menos por aí, é né, Oswaldo, a interessante, né? mensagem. Durante a nossa trajetória evolutiva, nós vamos amassar muitos corações e teremos o nosso coração amassado. É por evolução, por falta de É, conhecimento, nós vamos fazer coisa errada e vamos ver muitas coisas erradas. A raiva, né, como dizem, é um sentimento ainda que, né, uma emoção que nós não controlamos e muitas outras, né, nós também não temos controles sobre ela. É interessante que aí está falando de monges, né, de pessoas que aparentemente elas trabalham praticamente a vida toda para ir melhorando isso, né, para ir se desfazendo de coisas que atrapalham. Nós, como seres evolutivos, nós ainda estamos praticamente no começo da nossa caminhada evolutiva. Estava conversando esses dias no nosso trabalho e a gente estava falando isso, né? O quanto ainda nós erramos por falta de conhecimento e alguns mais evoluídos vão errar menos, mas todos nós vamos passar, né, por uma trajetória evolutiva. A gente conversava principalmente por isso, né? Porque as pessoas veem pessoas em evolução diferente, né? Nós temos contato praticamente todo dia com pessoas de estágios evolutivos diferentes. Então nós vamos ver pessoas fazendo coisas muito erradas e poucas pessoas fazendo certo, como você falou, tentando aplicar esses conceitos, né? Ou o conceito de perdoar, de se melhorar, de querer o bem. Nós vamos perceber, né, e esse é o importante desse nosso estudo, ou o importante do estudo do Evangelho de Jesus, que nós vamos perceber Jesus tentando nos ensinar isso. Né? A gente vai ver Jesus tentando mostrar às pessoas que devem perdoar, devem ir esquecendo, né, o que aconteceu. Mas nós colocamos, e é o que aparece bem, nós colocamos o egoísmo, né, o ego, o eu sou melhor, à frente de tudo.
E quando nós colocamos à frente de tudo, nós nos melindramos, né? A palavra que se usa muito, nós nos deixamos levar por... Então, a pessoa me ofendeu, a pessoa fez isso. Eu me coloco, né, no patamar de melhor pessoa, a pessoa que não pode ser contrariada, a pessoa que não pode ser xingada, a pessoa que não pode ser maltratada. Mas nós vamos ver que na Terra, todos nós, por estarmos nesses estágios evolutivos e no que disse Gotas de Paz, nós ainda amassamos, né, o coração dos outros. E por ter ainda esse egoísmo e não ter todo o conhecimento, nós vamos estar achando sempre que o nosso coração, vamos dizer, né, a folha ali foi amassado. E o que Jesus tenta? Jesus tenta tirar a gente desse foco de eu sou o principal, eu sou o melhor, eu sou o centro das atenções. Então nós vamos perceber que até o trabalho feito com crianças, né, e a gente percebe que quando criança nós já começamos, né, tem uma parte do evangelho que estuda isso, que ele fala que as crianças começam a demonstrar já nas primeiras idades o que ela é. E até ensinado, né, que nós temos ciclos de idade aqui na Terra, onde nós desenvolvemos algumas coisas. Então, o esquecimento do passado, que é uma das de algo que acontece na reencarnação e que é permitido por Deus, né? As pessoas falam, por que eu não lembro do que eu fui na encarnação passada? Exatamente por isso. Para que o esquecimento ou a não lembrança me permita conviver com pessoas sem saber quem elas são, né? Não sabendo quem elas são e não lembrando das coisas, eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Porque se eu lembrar desde o começo, não vai ter chance nenhuma de eu me reconciliar, por exemplo, com as pessoas com as quais eu tive problema. Quando eu venho com esquecimento e eu vou nascer na minha família não vai lembrar de mim e eu não vou lembrar dela. O que acontece? Há tempo de se construir uma relação de amor. Só que, como a gente falou, como a gente sai do planeta Terra ainda errando, né? E nós vamos para o mundo espiritual, e é o que o Espiritismo explica, você não vai para o mundo espiritual, você não sai do planeta Terra fazendo coisas erradas e chega no mundo espiritual fazendo coisas certas. Nós vamos para o mundo espiritual do mesmo jeito. Com a diferença de que eu lembro mais claramente das coisas e tenho a oportunidade em algum momento, sentando com alguém que tem conhecimento, nós vamos fazer terapia no mundo espiritual. Nós vamos sentar ali com o nosso guia espiritual e vamos relembrar muitas coisas. E tem uma passagem, né, que ele fala assim, e quando eu me lembrar das pessoas, quando eu me lembrar do que aconteceu, a raiva, o ódio, tudo aquilo vai aparecer mais. E aí vai dar tempo de eu estudar e retornar ao planeta Terra. Qual é a ideia de eu voltar ao planeta Terra? É voltar esquecendo, ou seja, não lembrando de pessoas, de nomes, de locais, e tentando novamente que meus pais e o meio em qual eu vou estar me permita melhorar isso. Então a gente fala assim, uma criança que ali nos primeiros anos de vida, ela não tem conhecimento de nada, mas ela manifesta o seu egoísmo, a sua raiva, o seu ódio nas coisas. Ela não gosta de perder. O que é ensinado pelos psicólogos a fazer com as crianças? Ensinar ela a ter perda, né? Ensinar ela a perder, ensinar ela a fazer caridade, né? Que ele falou assim, as crianças querem brinquedos, brinquedos é todos delas. O que os pais vão ensinar? Vamos doar alguma coisa dos seus brinquedos para quem não tem nada? Vão visitar um orfanato? Vão visitar um local de crianças carentes? Para quê? Para que ela vá desenvolvendo isso. E quando ela chegue na idade adulta, ela tenha, né, a noção clara do que ela tem que fazer. Então, o evangelho, né, que as pessoas falam, às vezes as pessoas falam assim, eu não vou ensinar nada sobre Deus para os meus filhos. A hora que ele tiver a idade dele, ele decide o que ele quer. Talvez eu não precise levar o meu filho para uma religião e fazer ele escolher uma religião. Mas que eu faça eles entenderem e conhecerem princípios. Né? Princípios que cada vez mais eles estão mais fortes. As pessoas estão brigando muito
por princípio. Só que as pessoas estão brigando por coisas que elas veem de errado nos outros e querem cobrar essas coisas erradas dos outros, mas elas não percebem que elas têm erros. Esse é um dos principais ensinamentos de Jesus. A gente já passou por ele, né? Naquele episódio da mulher adúltera, que as pessoas vieram todas com pedras na mão para apedrejar a mulher adúltera. Jesus tenta mostrar àquelas pessoas que sim, ela estava fazendo algo de errado. Mas ela não era a única e exclusiva pessoa que na Terra fazia algo de errado. E ele tenta na consciência dessas pessoas, falando a elas que elas também tinham erros. Aí alguém vai falar, mas o erro dele é maior do que o dos outros, o que ele fez é inaceitável, o que ele fez, né, não tem perdão. Nós ainda inconscientes, nós achamos que existem coisas que não têm perdão. Mas ao mesmo tempo fazemos coisas e necessitamos do perdão, principalmente de Deus. E o que Deus faz? Deus nos perdoa. Mas ele vai permitir que eu conserte os meus erros junto com as pessoas, para que um dia as duas juntas saiam desse erro. O planeta Terra ainda não está preparado para isso. As pessoas não estão preparadas. As pessoas estão preparadas para julgar, condenar, culpar, mas não estão preparadas ainda para perceber o erro que cada um tem. É isso que Jesus ensina. Né? Não atirar a pedra pessoas que têm erros. Pode ser o erro que for. Aí você fala assim, mas nós não vamos lutar pelos nossos direitos? Sim. Lutar por direitos, sim. Condenar pessoas, não. Então nós estamos passando por momentos muito difíceis no planeta Terra por isso. As pessoas têm o conhecimento de tudo que é errado para condenar ao outro. Mas elas não têm o conhecimento necessário para reconhecer nelas pessoas erradas. Então, assim, quando a gente acreditar ou aceitar ou entender a justiça da reencarnação ou o motivo da reencarnação, a gente vai perceber assim. Qualquer erro que eu veja, que para mim pareça imperdoável, né, eu posso talvez não precisar me calar com certas coisas, mas eu tenho que tomar cuidado com a forma que eu cobro para saber se eu não estou pesando demais. Né? Por isso que Jesus tenta mostrar assim, que bom é Deus, quem perdoa é Deus. Nós não temos que ficar nos preocupando com o erro dos outros. Né? Então a gente percebe que a gente se magoa porque a gente se acha perfeito. Eu acho que o principal defeito nosso é quando nós nos achamos ou achamos que somos perfeitos, que não temos erros, né? Como você falou, ensinar evangelho para as pessoas que acham que já conhecem tudo é difícil. Por isso Jesus sempre falou, né, que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, ou seja, que a gente preste atenção no que está acontecendo, mas preste atenção no como eu estou agindo. Porque a preocupação nossa muito é com os outros. E deveria ser uma preocupação com nós mesmos. Com as nossas atitudes, com os nossos erros. Será que eu estou errando? Será que aquilo que a pessoa fez, ela fez porque ela quis fazer, né? A gente sempre acha que todas as pessoas já têm noção de tudo. E nós vamos perceber que nós não temos noção de nada. Nós temos a facilidade de julgar, de apontar dedo, mas temos ainda pouco, né, de entender, será que na situação da pessoa eu teria feito diferente? A gente sabe que a gente tem que pegar, por exemplo, os ensinamentos de Jesus e colocar na nossa vida. Como eu agiria nesse momento? Por isso que é difícil para muitas pessoas você ensinar o Jesus, aquela, né, a gente tem fala bastante e sempre volta a isso, aquilo de oferecer a outra face que as pessoas não entenderam ainda. O dia que a gente conseguir, né, tipo, oferecer, a pessoa me xingou, me maltratou, beleza, estou aqui para o que der e vier. Não, a gente está sempre pronto a revidar, a partir para cima, não deixar, né, quer dizer, a gente não dá chance para o perdão, a gente não dá chance para o esquecimento, a gente não dá chance para a mudança.
E há algumas pessoas, né, ainda incitam isso, a sociedade incita isso, né? Os jornais, a televisão, as pessoas, elas estão sempre ensinando as pessoas a não perdoar. Né? Então, assim, vai ser muito difícil Jesus entrar na vida das pessoas enquanto tiverem pessoas acreditando em pessoas que não têm conhecimento para falar de assunto nenhum. Né? Por isso a gente fala assim, a gente tem que valorizar mais Jesus na parte dos seus ensinamentos. Né? Que nem foi dado o nome do Evangelho, imitação do Evangelho, que Allan Kardec queria dizer que era imitação de Jesus, imitar Jesus. Imitar Jesus nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu entendimento. É difícil para nós? É, mas é o principal motivo de nós estarmos no planeta Terra, é esse. Não é para acumular dinheiro, não é para ser rico, para passear, é para entender, se melhorar e evoluir sempre, né? Aprender a amar. Então, assim, enquanto a gente não conseguir evoluir esses ensinamentos, esse entendimento, vai ser muito difícil. Né? Não tem religião que dê jeito, não tem ensinamento. Por isso que ele fala, único, né, a única coisa que nós precisamos é o Evangelho de Jesus, mas para ser colocado na nossa vida. É, parece ser tão simples, né, quando a gente explica, mas quando a gente vai colocar em prática, se torna quase impossível. A gente consegue ver muito as pessoas errando, mas igual você falou, né, a gente mesmo não observa nada da gente. Quando alguém perdoa, alguém próximo da gente perdoa, alguém que fez algum mal, a gente fala que a pessoa é fraca, que é boba ainda, né? E a gente não nem se dá conta do que a gente estudou e do que a gente pratica, do que a gente prega, né, na vida real. Muito fácil dentro do centro, dentro de uma live aqui, você falar, a gente falar coisas bonitas de perdão, mas lá na prática, no dia a dia mesmo, a gente não consegue fazer nada disso que nós mesmos ensinamos, né, ou tentamos passar aqui do Evangelho. Coisa mais difícil, já passou 2000 anos e o homem ainda não aprendeu, né? Pouquíssimos seres que passaram pela Terra tiveram conseguiram o mínimo de imitar o que Cristo quis nos ensinar, né? Então, estamos evoluindo a passos de tartaruga, né? Acho que a cada 100 anos a gente dá um passo, basicamente. E é isso aí, a vida é É, é porque a complicada, gente, não na é verdade, fácil, a não. gente fala assim, a gente não está preocupado em aprender, a gente está preocupado em mostrar para os outros o que nós somos, né? Nós estamos vivendo uma fase em que as pessoas tentam demonstrar coisas que não são verdades. Né? Jesus, ele usa a palavra o tempo inteiro, a verdade, a verdade, a verdade. Então ele fala assim, né? Ele usou muito o termo hipócritas. Nós continuamos sendo hipócritas, né? Nós, como você falou, nós temos a palavra bonita às vezes na boca, mas não temos ela no coração, né? Não temos no sentimento. Então nós temos que treinar mais isso. Por isso as pessoas falam que deveria se calar mais, né? Ouvir mais. Por quê? Porque falando a gente só fala bobagem. A gente só abre a boca e acaba prejudicando, como que falou, né? O amassar ali, o que a pessoa falou para o outro, lá o monge falou para o outro, foi algo ruim. E ele não conseguiu receber as palavras, e o outro não soube falar, né? Por isso que às vezes calar é o melhor, quando a gente não tem algo a falar do que. E esses monges mesmo, eles fazem, acho que talvez, voto de É, silêncio, assim, talvez por o isso mesmo, né? aprendizado, a gente falou várias vezes, a gente não falou mais, mas aquela coisa de colocar água na boca que aparece no filme Nosso Lar, né? Que o André Luiz, o Lízias ensina ele a pôr água na boca e ficar com a água na boca, é aquilo, né? A gente tem um ímpeto, um impulso de ter que falar alguma coisa. Por que tem que falar alguma coisa? Por que eu tenho que comentar quando eu vejo algo se eu não sei? O que a gente falava hoje, né? Tem uma fala, acho que do Jô Soares, que ele fala: o brasileiro, principalmente, é o único ser que ele consegue comentar desde cocô até a expansão do universo com propriedade. Né? A gente discute todos os assuntos como nós fôssemos expert em todos. E nós não somos. Então, quando a gente fala coisas em algum assunto, a gente vai falar bobagem. Né? Por isso que eu falo assim, vamos ouvir então, por exemplo, ao invés de ouvir dos pensadores famosos aqui, vamos pensar em Jesus. O que Jesus falaria? Como ele agiria? Né? E qual é a palavra
de Jesus, perdoe, 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 ou seja, ele tenta mostrar para nós o que nós devemos fazer, mas nós não acreditamos nele e preferimos fazer do nosso jeito, né? Mesma, quer dizer, não sei o que fazer, né? Começou um assunto hoje lá no trabalho, eu falei, eu não sei do que falar, né? Esse negócio do treinador do Corinthians, né? Que participou lá. E as pessoas comentam, eu falei, eu de verdade não sei, né? Não vou opinar, não sei se ele fez, qual a forma que ele fez, mas eu não sei, eu não posso sair opinando e condenando, né? Condeno sim atitudes como essa, mas condenar pessoas é algo bastante terrível, né? E a gente tem essa facilidade de condenar, né? De apontar dedo e falar assim, não, vamos tentar entender, né? Sim, a vítima sofreu, é terrível, é. E a pessoa que fez também vai passar por momentos difíceis, mas pela lei divina, pelo entendimento nosso, um dia essas pessoas terão que se reconciliar, viver juntas e resolverem esse problema. E você não pode ser carregado, não dá para ter céu e inferno e as pessoas serem separadas porque umas são ruins e outras são boas, umas deram certo e outras não deram certo. O que Deus criou é para dar certo. Não está dando certo ainda, mas elas terão tempo para resgatar, para reparar, para modificar isso e todos chegarem ao mesmo lugar, né? Então, É, em tempos de polarização, igual a gente vive, né? As pessoas sempre cobram da gente posicionamento. não. Nem sempre a gente tem que dar posicionamento. Nem nesse caso que você está falando também, eu fico sem saber o que falar, né? Como julgar, dar a minha opinião, por quê? Porque tem a história dos dois lados, né? E você não sabe qual que é o certo, qual que não é. Então a gente deixa na mão da justiça e também o que a gente for falar não vai mudar em nada, né? Muito pelo contrário, só vai entrar em discussão com quem tem a opinião contrária do que a gente vai falar, então é melhor ficar quieto, né? Para quem não sabe, né, o técnico do Corinthians foi acusado de um estupro há 30 anos atrás, né? E ele se defende que a mulher falou que ele não estava no quarto e um outro falou que ele estava e por aí vai, né? E bom, não vem o caso e a gente não sabe dos processos, não escutou a opinião da mulher, não escutou nada, foi 30 anos atrás. E como é que a gente vai opinar, né? Então, hoje em dia, a coisa mais fácil que acontece é isso, né? Esses dias mesmo aqui na rua, colocaram a foto aqui no grupo da rua que mataram, colocaram assim, né? Que dois cachorros foram envenenados, né? Aí a gente foi procurar saber, dois cachorros de uma casa aqui que não tem muro, né? A cerca passa cachorro à vontade. Aí eu perguntei, né? Mas será que foi envenenado mesmo ou será que ele revirou um lixo? Às vezes o cachorro revira um lixo e come um remédio que estava jogaram fora vencido, né? E morre. Não, não, foi envenenado, mas ninguém tem a certeza, ninguém pegou comida com veneno, nada. E a turma já julga, já destila ódio e já aponta suspeitos sem conhecimento de causa, né? Então, muitas vezes, igual você falou, encheu a boca de água e ficar quieto, né? Por mais vontade que a gente tem de julgar, ficar quieto e não passar isso adiante, né? Porque a gente não sabe, né? Quantos criminosos, quantas vezes a gente teve uma opinião lá atrás condenando alguém, depois foi provado que a pessoa era inocente, né? E tem de monte isso, né? Tanto em política, como em criminal, como em empresas, né? Que pessoa é julgada dizendo que ela roubou, que ela faliu a empresa, e depois você vai saber, descobre que não tem nada a ver. E, então é melhor se calar, né? Melhor se calar e com certeza não se posicionar em tudo, né, que a gente ouve, né? Porque a gente vai muito pela opinião de quem está contando a história. Quando a gente escuta uma história, a gente só escuta uma versão, né? E mesmo escutando as duas versões, existem sempre três lados, né? A versão de um, de outro e a verdade real mesmo. Então a gente não tem que E eu acho ficar julgando interessante que nada, né? no que a gente está falando, a gente fala assim, Deus sabe de tudo isso. Deus permite tudo isso. Deus permite que essas pessoas estejam juntas, né? Porque assim, é muita crueldade às vezes a gente vê certas coisas, e se a gente não colocar Deus e não colocar um entendimento sobre isso, a gente vai achar que Deus quer mesmo que essas coisas aconteçam e está torcendo lá, dando risada de que isso está acontecendo. Não, ele permite, ele sabe da nossa
pouco conhecimento, ele sabe que nós somos passíveis de fazer errado, coloca ali a chance da gente voltar, até um dia a gente conseguir consertar isso. Senão seria muito cruel viver, né? Seria uma terra de ninguém mesmo, não tem nada, né? Por isso que eu falo assim, eu prefiro acreditar em Deus, de que tem um Deus por trás de tudo isso e que as coisas são possíveis de acontecer, mas que são possíveis de melhorar, de reparar, e todos um dia, né, serem felizes juntos em algum lugar, né? Do que apenas virar uma briga de dois lados e um lado vai ganhar, um lado vai perder, um lado vai ser condenado, o outro não. Quer dizer, é muito pequeno e muito pouco para o nosso entendimento ainda. Por mais utópico que possa parecer, né? Um dia todos seremos bons. Vamos sim. Vamos dar início, Oswaldo, para as preces? Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando esse estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim seja. Que assim seja. Então, Oswaldo, agora a dúvida do internauta. Perguntaram o que o Espiritismo acha sobre batismo, né? Porque muitas pessoas, né? O Espiritismo vem da Igreja Católica, né? Do cristianismo, e o catolicismo foi a primeira religião cristã, né? O catolicismo. E todo mundo, quem vem do catolicismo é acostumado a batismo, né? Ou quem vem até da igreja evangélica é acostumado ao batizado, né? Por que o Espiritismo não batiza as crianças? Qual que é o Bom, entendimento sobre primeiro a gente isso? precisa entender, né? A palavra batismo, eu acho que é do grego, né? Do bata, que quer dizer mergulho e imersão, né? As religiões antigas, né? Existem religiões bastante antigas que usavam, e a gente vai perceber, principalmente o povo judeu, ele tinha muito pouca água, né? Então a gente percebe que até uns rituais, aquele da circuncisão, né? Ele era para higiene e a turma utilizou para a religião. E a água, ela tem um significado de água, né? De pureza e de purificar. Então as pessoas, quando uma pessoa entrava por uma seita religiosa, por uma nova ordem religiosa, eles tinham um ritual, que a gente chama ritual de purificação. Como se a pessoa se limpasse das coisas que ela tinha para se iniciar em uma nova vida. O batismo para a religião, ele aparece, né, na Bíblia, principalmente com João Batista. João Batista foi tido, né, colocado como o precursor, a pessoa que viria antes de Jesus para anunciar Jesus. E o que João Batista faz? Ele pede para as pessoas se arrependerem. Ele falava assim: está chegando o reino dos céus. E para alcançar esse reino há necessidade de um arrependimento. Então ele esperava as pessoas, ensinava
para ela, né? Não tinha o evangelho, mas ele falava sobre o reino dos céus e colocava essas pessoas na água para que houvesse uma limpeza, mas que a pessoa precisava ter um arrependimento para se iniciar para uma nova vida. E ele falava uma palavra assim: eu batizo, mas quem virá depois de mim vai batizar com o fogo, vai ter batismo de fogo e do Espírito Santo. Que o batismo que ele fazia era da água de purificação, mas o de Jesus seria diferente. Jesus vem, ensina, né? E a gente vai perceber, e é preciso um entendimento interessante, Jesus ele não valoriza ou ele não dá uma importância grande ao batismo. Ele até fala de batismo, mas ele não dá essa importância. Ou seja, a gente vai perceber que o ensinamento de Jesus ele fala de a gente modificar o comportamento, da gente ser melhor, da gente amar, né? Da gente reconhecer Deus. Esse é o ensinamento de Jesus. E ele coloca como mandamento maior o amor. Amor a Deus e o amor ao próximo. Esse é o ensinamento principal de Jesus. Depois que Jesus vai embora, surge uma religião que inicialmente é o cristianismo, que é iniciada pelos seguidores de Jesus, e depois ela vira, né, a igreja, a religião católica. E a religião católica ela tem isso, como eles dizem, usam o termo como sacramento do batismo. Só que eles utilizam o batismo com a ideia de se limpar do pecado original. E o pecado original é aquele pecado cometido por Adão e Eva, que comeram uma maçã, desobedeceram, e assim toda a humanidade se tornou pecadora. E para se limpar desse pecado, teria que ser batizado na igreja, pela igreja, logo depois do seu nascimento. Essa religião, ela segue até um tempo, ela começa lá por volta de 300 a 400 anos depois de Cristo, e depois há uma cisão e surge o protestantismo. Só que eles já vão com um entendimento um pouco diferente do batismo, que é mais parecido com o batismo do João Batista, né? Porque ele acredita que a pessoa tem que ter consciência primeiro para ela aceitar alguma coisa. Então, a ideia das igrejas evangélicas, de uma forma geral, é não batizar nas crianças, e sim no adulto. Quando esse adulto aceita Jesus como seu Salvador, através da fé, e é limpo pela água, no mergulho na água, no batismo, para retirar as impurezas, aceitando Jesus, e pela fé em Jesus ela começa uma nova vida. E também com um pouco do entendimento do pecado original, de que nós somos pecadores. O Espiritismo, a primeira coisa que ele tem, ele não tem ritual. Então o batismo ele é um ritual, é uma cerimônia ritualista, onde você representa através da água uma limpeza da pessoa. O Espiritismo ele é mais direto, ele acredita na modificação das pessoas, ele acredita no ser inteligente, entendendo o que ele deve fazer. E o Espiritismo não aceita nós como pecadores porque alguém cometeu um pecado e nós ficamos manchados com esse pecado. O Espiritismo acredita que cada um é responsável por aquilo que acontece na vida dele. Então não é a água, não é batismo que vai limpar a pessoa dos seus erros. E sim a consciência que ela tem do que nós estávamos falando ainda há pouco no Gota de Paz, quando eu entendo que eu sou errado. Quando eu não me escondo através de um ritual, e sim eu tenho consciência de que o errado sou eu, de que eu tenho erros e de que eu tenho que modificar isso. Os meus erros não foram, né, eu não herdei o erro de ninguém. O meu
pai e a minha mãe não serão culpadas pelos meus erros. O que eu errar será responsabilidade minha. Então eu não herdo o pecado de ninguém. As minhas atitudes é que me fazem errado ou não. Então não tem entendimento de precisar batizar. Tanto que, se você pega no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte das orações, ele tem uma oração para a criança que acaba de nascer. E a oração, ela é mais colocada para que essa criança faça-se uma oração para que ela já comece, né, sendo colocada nelas energias para ela não errar, para ela se modificar. Mas o Evangelho de Jesus, como nós falamos, né, as crianças elas vão ter que aprender desde pequenas o que é certo e o que é errado. Elas serem educadas no fazer o certo, para que quando elas tomarem consciência, elas já saibam fazer o certo. E não deixar a criança fazer o que quiser, como a gente falou, e depois na idade adulta, quando ela desperta, né, como espírito adulto, ela traga todas as imperfeições que ela tinha de quando partiu. Se ela conseguiu modificar isso antes de tomar essa consciência, ela consegue modificar. Então, por isso que o Espiritismo ele não acredita no batismo. O batismo, ele é da Igreja Católica, ele é da Igreja Evangélica. A religião espírita não tem, né, nenhum ritual. Ela tem entendimento de ensinar as pessoas o que é certo e o que é errado. Só que nós, né, a maioria das pessoas, elas carregam esse medo, né? Porque as pessoas incutem medo, né? A pessoa que não for batizada não vai para o céu, não vai. Imagine Deus não recebendo os seres que ele criou apenas porque eles não passaram por um ritual de batismo e porque alguém não pingou água na testa dele ou porque alguém não mergulhou ele numa água. E as pessoas têm medo. Pode falar. A gente vai pelos mesmos rituais que a gente... A primeira comunhão, casamento, né? Isso engloba tudo nessa explicação Porque a sua gente fala também, né? assim, a gente não tem coragem, a gente é medroso, então a gente prefere os rituais do que o entendimento claro sobre as coisas. A gente prefere um ritual de jogar alguma coisa, né? De não comer um alimento do que se modificar em atitudes. Por isso que Jesus falava, né? Não é o que entra pela boca que faz sujo o homem, mas aquilo que sai do seu coração. Então não é uma limpeza do prato, lembra que a gente já estudou isso? A limpeza do prato que faz, né, algo melhor. E sim, as coisas que você faz, as suas atitudes. Então o Espiritismo acredita mais nas obras do que no ritual de limpeza e purificação de corpo, né? Nós precisamos fazer limpeza da alma, limpeza do coração, limpeza de entendimento de atitudes, de modificação de atitudes. Por isso que não há. Então o batismo não é algo católico, é algo evangélico, com um entendimento por um motivo, que o Espiritismo não entende assim, não acredita assim. Por isso não tem, né? É um entendimento mais claro dos ensinamentos de Jesus, né? Então, No centro lá, você até chegou a fazer, né? Inclusive do meu sobrinho, né? Uma oração em substituição ao batismo, né? Mais por essa questão do a gente tá acostumado, né? As pessoas Com perguntavam, não batizar, tem batismo? Não tem batismo. Não é batizado? Não é batizado. E o que a gente pode fazer? Eu falei, a gente pode fazer oração para a criança que nasceu. A gente pode mostrar o evangelho. A gente pode ensinar para ela o evangelho. Então, a gente ia lá, recebia as pessoas no centro, eu peguei textos do evangelho de Jesus, do entendimento de Jesus, e falava, né? Porque as pessoas ainda querem ter o padrinho, querem ter o pai e a mãe, então iam toda a família ao centro e eu fazia praticamente uma explanação do evangelho para esses pais, para esse padrinho, mas para que elas tivessem algo, não como cerimônia, mas sim como ensinamento e entendimento, do que ir lá e pingar água na testa e falar, vai embora que já estão limpos os seus pecados. Ninguém limpa o pecado de ninguém com água. Você limpa o pecado das pessoas com entendimento, com evolução, com evangelho,
né, com, né, oração eu posso fazer, né? Então a gente fala assim, no Espiritismo não tem hierarquia de que esse é mais poderoso ou menos poderoso. Existem todos iguais. Então uma oração eu posso fazer, batizar alguém eu não posso. Não é do Espiritismo e não é do meu entendimento. Mas fazer uma oração e passar um ensinamento para alguém, isso eu posso. E eu entregava, né, para as pessoas o texto que era tirado do estudo do Evangelho do capítulo 14, da oração da criança que acaba de nascer e de alguns ensinamentos de Jesus para que as pessoas seguissem, né? Não houvesse um ritual apenas de limpeza, porque daí você passa a acreditar nisso, né? As pessoas acreditam que jogar água me limpa e pronto, está pronto. Não. Eu preciso de modificação interior. Eu sou falho, eu ainda erro, mas eu ainda tenho tempo de melhorar. A partir do momento que eu retirar de mim as coisas erradas e começar a fazer o certo, houve uma modificação. Eu sou um novo ser, eu passo a ser uma nova pessoa. Enquanto eu acredito que se eu fizer o sinal da cruz, se eu jogo água aqui, se eu ajoelho no chão, as coisas se resolvem, eu continuo sendo a mesma pessoa. As pessoas acabam achando muito simplista, né? E é simplista mesmo, né? O espiritismo é didático, é simples, é objetivo, né? Por isso que eu comecei a admirar, porque todas essas, para mim, tá? Baboseiras, né? Que para mim não tem função nenhuma, para alguns até tem, mas para mim não tem. Nunca fez sentido, né? E aí, quando a gente conhece esse entendimento, a gente acaba gostando ainda mais das religiões, mas assim mesmo a gente luta contra as pessoas mais velhas, os nossos parentes, né, que querem que você batize sua filha, quer que sua filha faça a primeira comunhão. Meu, vai fazer, sou espírita, para que ela tem que fazer, minha filha no caso, né, para que ela tem que fazer catequese da Igreja Católica, sendo que coisas que tá lá, ela vai vir me questionar, eu vou falar, não, não é isso que estão ensinando, isso não é o que eu acredito. Então, não tem porquê, né, cara? Quando ela quiser, ela frequentou algumas aulinhas de evangelização no centro, foram poucas, mas frequentou, porque depois acabou. Mas é o que eu posso fazer, né? Ensinar e ensinar com exemplos, né? De ser uma pessoa melhor. E um dia ela vai para a religião que ela quiser ou não, e eu deixo isso bem à vontade para ela, mas a base que eu dou é o meu próprio forma de conduta, né? De viver, de tentar ser uma pessoa melhor, mostrando que eu tento ser melhor com base no que Você diz o falou, a gente falou no espiritismo. outro dia, né, do espiritismo ser ou não religião, e as pessoas ainda não entendem o espiritismo como religião, e por isso levam as crianças para outra religião, mas frequentam o espiritismo. E que você falou, a falta de ensinamento para as crianças é ainda algo que não permite, né? Porque a criança vai para o catolicismo e depois ela volta para o espiritismo com um monte de coisa na cabeça, né? Então, assim, é bonito quando as famílias Né? espíritas, elas ensinam aos seus filhos o que é o espiritismo, né? A entender o espiritismo. Para não crescer com medo disso, medo daquilo. Será que eu posso isso? Será que eu não posso aquilo? Muitas pessoas perguntam, o espiritismo não proíbe nada? Ele falou, o espiritismo não tem que proibir nada. A pessoa vai ter que se achar e falar, isso eu posso, isso eu não posso. Aí as pessoas ficam esperando da proibição. Ah, eu não posso porque a igreja proíbe, mas aí faz escondido e tenta enganar os outros. É melhor você ter consciência e falar assim, ainda não faço, né? Que nem eu. Às vezes você fala, a gente fala, né? Eu ainda sou falho, eu tenho meus erros, mas eu estou trabalhando para não falhar mais, ou para falhar cada vez menos nesse entendimento. Então precisa desse entendimento. Então, quando a gente fica com esse dualismo, né, de duas religiões, mas lá fala que é assim, lá fala que é assim, você vai ficar com o pé. É o pé em dois barcos, né? Um pé para É, um barco para lá e outro para cá. E você não... e ensinado que que a criança não pode fazer porque senão Deus pune, né? E não é, a gente ensina que não pode fazer porque é errado e a sua consciência vai pesar um dia, né? É isso mesmo. Sua consciência é seu Acho próprio que julgamento. fica bem o Vamos para o nosso dualismo, né? evangelho, Então tá Oswaldo? Vamos lá. certo. Isso. Vamos lá. Estamos no capítulo 18, último parágrafo aqui, eu não vou ler, só vou dar uma introdução aqui. Sim. Parágrafo 16, né?
Reconhece-se o cristão pelas suas obras, né? Então, aqui, parágrafo 16. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai. Pai que estás no céu. Então, essa Sim. foi o que Cristo disse, né? E mais ou menos o que diz aqui não é apenas se dizer cristão, né, para entrar no reino dos céus, e sim agir como cristão. Resumindo muito esse parágrafo aqui, que Na são duas folhas, é mais verdade, ou menos assim, a gente isso, está né? lendo um capítulo, e hoje é o último item, né, desse capítulo. Nós encerraremos hoje o capítulo 18, que é o muitos os chamados e poucos escolhidos, e mais ou menos em tudo que a gente tem falado, ele que nos falou de resumir, ele resume bem como nós nos devemos comportar com os ensinamentos. Quando ele diz assim, se reconhece o cristão por suas obras, ele fala assim, não reconhece um cristão porque ele foi batizado. Não reconhece um cristão porque ele se casou na igreja. Não se reconhece um cristão porque ele carrega o evangelho para lá e para cá. Não se reconhece um cristão porque ele vai na igreja. Jesus deixa bem claro, reconhece seu cristão por suas obras, ou seja, reconhece o seu um cristão por suas atitudes, por aquilo que ele faz. Né? Então a gente fala assim, Jesus ele não quer de nós que nós tenhamos uma religião. Jesus não quer de nós que nós, né, passamos por rituais. Jesus quer que nós sigamos os seus ensinamentos. Que nós tenhamos entendimento sobre o que ele fala. Né? Então ele tem uma outra palavra que ele desafia, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fizeram a vontade de meu Pai. Então não adianta você chegar lá no dia da sua morte e falar assim, eu aceito Jesus, Deus é meu Salvador, Jesus é meu Salvador, Senhor, Senhor. E ele está dizendo que não vai entrar no reino dos céus quem faz isso. Vai entrar no reino dos céus, vai ter um lugarzinho melhor no mundo espiritual, aquele que fizeram a vontade de Deus. E aí fala assim, qual é a vontade de Deus? Para que eu possa entender isso, eu preciso saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente seja melhor. Então Deus não nos criou pronto, Ele nos deu a oportunidade de nos formarmos. E nessa formação nós vamos aprender um monte de coisa. Vamos sim fazer muitas coisas erradas por falta de conhecimento. Mas o dia que nós tivermos o conhecimento, ou o dia que nós buscarmos o conhecimento, ou o dia que nós buscarmos o entendimento sobre as coisas, eu passo a fazer a vontade de Deus. Então, a função de Jesus na Terra, a gente pode ver que Jesus vem na Terra, e é preciso, né? Às vezes as pessoas não percebem isso. Ele não veio no começo do mundo. Ele não veio no mundo primitivo. Ele não veio quando as pessoas eram mais animais do que homens. Jesus veio na Terra quando os seres, a maioria dos seres que estão aqui, já tem condição de receber o ensinamento. E o que a gente percebe? A gente percebe que Jesus vem num local onde as pessoas estão recebendo esses ensinamentos errados. Ensinamentos sobre batizar, ensinamentos sobre falar de Deus da boca para fora, de limpar prato, de usar roupas, e pouco de usar um entendimento, de falar sobre alguma coisa. Então, o que Jesus fazia? Jesus fazia isso. Ele pegava os seus apóstolos e falava, tá vendo? Olha como eles estão pregando lá na igreja. Olha o que estão ensinando lá. Não é isso que é para ensinar. O que nós temos que fazer? Isso. Então, o ensinamento de Jesus, ele vai mostrando para nós como nós devemos agir e o que é que Deus espera de nós. Mas nós, por desentendimento, por desconhecimento, nós preferimos, como diz, adorar Deus da boca para fora. Tentar enganar Deus, achar que, eu fui na igreja, eu usei a roupa, eu fui de terno, hoje eu li o evangelho, hoje eu ajoelhei, hoje eu pus um lenço na cabeça. Como se isso fosse modificar. E Jesus deixa bem claro nessas palavras. Tem todos que dizem Senhor, né? Porque eu posso dizer, eu posso ir na igreja, ajoelhar, eu posso rezar, eu posso fazer o que eu quiser. Mas sendo uma pessoa correta no dia a dia. Não tem nada de errado nisso. O ruim é eu tentar
em me enganar e enganar os outros fazendo, né, cerimoniais, rituais, mas não ser uma boa pessoa. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que o ensinamento de Jesus é bem claro. O ensinamento de Jesus é fazer o certo. Jesus não ensina, ele até pede, né? Tem uma passagem, né, que ele encontra uma mulher samaritana lá no poço, acho que de Jacó, e ela serve água para ele, e aí ela fala, você, né, quem eu que deveria matar sua sede, você, né, e fala lá umas palavras, e ela pergunta, né, porque tinha lá aquele problema de rezar em Jerusalém, rezar no monte não sei o quê, e ela pergunta, aonde eu devo adorar a Deus? Fala, Deus se adora em espírito e verdade. Você não precisa de templo para rezar. Você precisa de entendimento. Então, você conversando direto com Deus em espírito e em verdade, né, a palavra que mais Jesus falava, no correto, no fazendo certo, é o que se deve fazer. Mas aí as pessoas modificaram tudo, e tem que ir na igreja, a igreja que salva, a igreja que salva, e nós, né, você fala bastante, um dos entendimentos do Espiritismo que é o mais bonito é fora da caridade não há salvação. Não é a igreja que salva, não é palavra que eu falo que salva, o que salva são minhas atitudes. Por isso que voltando ali no batismo, eu não preciso me batizar desde que eu faça o correto. Não adianta nada eu jogar uma água no corpo, fazer isso, fazer aquilo, mas fazer tudo errado na vida. Né? Não adianta ir na igreja. Até um ateu aqui, né? Sim, Até um ateu pode ser salvo, né? Então, quando fala fora da caridade não há salvação, até um budista, né? Até qualquer pessoa, um indígena, né? Pode ser salvo, mesmo não acreditando, não tendo contato com o ensinamento cristão, apenas sendo caridoso, né? E isso se torna muito mais universal do que muitos evangélicos pregam, né? Que você tem que aceitar Jesus no seu coração para entrar no reino dos céus, né? E não é isso, né? Você tem que aceitar os ensinamentos, né? E muitas vezes os ensinamentos não são passados da forma como a gente passa e a pessoa é cristã mesmo sem saber. Age como um cristão mesmo sem saber. Sendo bom, sendo caridoso, sendo humilde, tem que sendo aceitar Jesus bondoso. nas atitudes, né? Na forma de É, ser, né? é. Imitar, é o que ele fala, né? Se ele tem lá uma passagem que ele fala: se me amais, guardai os meus mandamentos. Quer dizer, praticai os meus mandamentos, tenha na sua mente o que é que você deve fazer, como que você deve agir. Né? Então, o ensinamento de Jesus é sempre esse. E é difícil para as pessoas, porque as pessoas não querem se modificar, como eu falei. As pessoas querem mostrar para os outros que vão à igreja por desencargo de consciência, né? De chegar lá e mostrar para todo mundo que foi na igreja, de preferência que ao sair da igreja que todo mundo esteja ali na praça para vê-la, né, saindo da igreja, né? Posta, quantas pessoas vão na igreja e postam hoje? Hoje tem até selfie, né, das pessoas na igreja rezando e mostrando só para mostrar, hoje eu fui na igreja. Eu acho legal, né, você falar em Deus, você falar para as pessoas que você vai na igreja, mas não ficar mostrando foto toda hora que você foi na igreja, mas não sendo, né, uma pessoa correta. O mais importante é no dia a dia você tentar ser o melhor. A gente vai errar, eu falo para todo mundo, né? Eu vivo falando, a gente erra muito, mas a gente tem que errar cada vez menos. A gente tem que tentar entender como agir. A gente não tá, eu falo assim, eu não me acho ainda preparado, uma pessoa, percebo que tenho falhas, não porque eu quero falhar, mas porque eu acostumei ao longo do tempo a fazer algumas coisas. A gente tem vícios, né? Como a gente estava falando ali, né, desse caso e de como a gente julga as pessoas, a gente tem vício de julgar. Se, algum lugar que a gente esteja abrindo uma roda de conversa, um assunto desses, a gente tem que dar uma. E tem que ir com a maioria, você tem que E tá, concordar com o que a maioria fala, com o que a maioria está pensando, para você não ser diferente. E aí não é isso, você tem que ter um sentimento seu de qual é o certo e qual é o errado, porque às vezes a gente não tem. E a gente está buscando isso, a gente até sabe talvez como é errado, mas a gente ainda não consegue ser 100% nisso. A gente tem que ter uma luta diária, a gente tem que acordar todo dia e falar, hoje eu vou buscar ser melhor. Agradecer no final do dia, eu tentei ser o melhor, mas amanhã eu vou buscar ser o melhor. Acordar no outro dia de manhã e falar assim, eu vou fazer o meu melhor.
Não o meu melhor para mim, mas o melhor para todos. Né? O dia que a gente conseguir, talvez, colocar isso, né? Hoje eu vou ser melhor, hoje eu não consegui, o que eu fiz hoje eu não posso fazer amanhã. E vou de novo, até conseguir, né? E não se contentar porque vou na igreja, e não se contentar porque eu sou espírita, porque eu sou católico, porque eu sou evangélico, porque eu vou na igreja, eu vou na missa, eu sigo a procissão, né? Eu faço o sinal da cruz da frente da igreja. Eu preciso ter no meu coração a certeza de que eu estou trabalhando para ser melhor. E quero ser melhor, e vou ser melhor, e só por hoje, mais um dia, e vou de novo, e vou de novo. A gente consegue. É isso aí. Isso aí. Então, igual diz aqui, né? Não basta dizer só Senhor, Senhor. Não adianta só você Sim, falar, né? Vamos agir. vamos Isso aí, sim. Oswaldo. Vamos Então encerrar? nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por mais esse estudo da noite, por mais uma oportunidade que tivemos de aprender, e que tudo isso que nós tivemos a oportunidade de aprender, nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliem para que possam dar um passo espiritual em cada um de nós participantes dessa live, as correntes médicas, as correntes do espaço, que possam trazer do laboratório espiritual o remédio e colocar sobre as águas que cada um disponibilizou em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós. E vamos pensar também nos nossos familiares, entes queridos, aquelas pessoas nos quais nós pensamos e que não tiveram a oportunidade de participar desse estudo, que nós elevemos o nosso pensamento até elas, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliem, para que possam visitar a cada um deles os seus recintos e que cada um receba tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja, e aproveitando o momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, e juntando as nossas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam. E neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles as nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontre um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem dois ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então este momento de concentração, que cada um faça o seu pedido
ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim seja. Que assim seja. Então, boa noite a todos e até segunda-feira que vem. Então, a gente vai falar de fé. Próximo capítulo 19 fala de fé. Boa noite, Fábio. Beleza? Boa noite a todos. Uma boa semana a todos e nos encontramos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Que assim seja. Amém. Até mais.